Bom, pessoal, eu acabei fechando aquela gravação, então essa aula vai ficar dividida em dois arquivos diferentes, mas não tem problema, nós vamos dar sequência agora aqui, tá? Então, pela sequência aqui, nós vamos falar sobre as fraturas do tornozelo, as lesões ósseas do tornozelo, tá? Que são provocadas pelo mesmo mecanismo que que gera a lesão ligamentar, que é o entorse de tornozelo, né? Então aqui tem um exemplo, né? Uma fratura do maléolo medial, uma fratura do maléolo lateral. Esse aqui atrás é o maléolo posterior, né? Aqui nesse caso ele está íntegro, mas existe uma luxação, uma incongruência da articulação. Tíbio, talar, talos, tá lá para trás, tá? Então é uma lesão complexa também, tá? Bem, epidemiologia, né? Mecanismo de trauma já falamos, entorse de tornozelo, tá? Epidemiologia, jovens que praticam esporte, principalmente futebol, basquete, vôlei, né? Esqui. Ah, mas aqui não tem neve. Não, o pessoal vai esquiar na neve. E esqui aquático, né? Então é relativamente frequente lesões de tornozelo e lesões de joelho nesses pacientes, né? Paciente masculino, mais frequente, tá? Mas as mulheres também sofrem, mulheres idosas em decorrência da osteoporose, então um entorse que provocaria uma lesão ligamentar, um entorse ligamentar, numa mulher com osteoporose pode fazer uma fratura e muitas vezes até complexa. E a mulher tem uma particularidade que utiliza salto alto. O salto alto é um calçado que gera uma instabilidade ali no pé e no tornozelo, né? Joga o apoio todo para frente, normalmente esse salto ele é alto atrás e é fino, então a base de apoio é pequena, então fica fácil sofrer um entorse. Vai numa festa, toma uns goró e daí pode ficar mais fácil de sofrer um entorse e cai e quebra, tá? Nada contra isso, só usando como exemplo, tá? 2/3 dessas fraturas de tornozelo, elas são unimaleolares. O que é? Elas quebram o maléolo lateral ou o maléolo medial, tá? E a grande maioria delas é o maléolo lateral que é acometido, tá? Se 2/3 são unimaleolares, 1/3 é bimaleolar ou trimaleolar. Então, 25% são bimaleolares, quebra normalmente o maléolo lateral com o medial junto, e 5% quebra os três, o lateral, o medial e o posterior. São as lesões mais graves, normalmente estão associadas com luxação do tornozelo, como aquela foto de capa que a gente viu ali no início, né? Existe um grau de exposição pequeno, 2% pode ser exposta, dependendo da complexidade da lesão, da energia envolvida, etc, né? E é claro que isso não é decorrente só de entorse, de cair, de tropeçar na calçada, de virar o pé por causa do calçado que a gente está usando, ou por causa do esporte que a gente está praticando. Um acidente de moto faz isso, um acidente de carro faz isso, uma queda de altura faz isso, um trauma de uma maneira geral, tá? Mas a maioria das lesões que acontecem, elas são em decorrência de um trauma de baixa energia, que são essas lesões que eu falei, o entorse, jogando bola, com calçado, etc, né? Tá? Então, dizem que elas são as fraturas do tornozelo, são as fraturas mais frequentes do membro inferior, mas quando você lê o capítulo sobre perna, quando você lê o capítulo sobre dedo, quando você lê o capítulo sobre fratura de fêmur no idoso, está dizendo lá que aquela é a mais frequente. O que interessa é que é muito frequente. Isso é uma coisa semanal, toda semana, para não dizer todo dia, são atendidos pacientes assim. Nós vimos lá que a incidência de entorse de tornozelo é 1 para cada 10 mil habitantes, então aqui em Cascavel teria que ter 33 entorses de tornozelos por dia. Se 10% disso faz fratura, nós temos 3 fraturas em Cascavel, 1 em cada hospital que atende trauma aqui por dia, é bastante coisa, né? A articulação do tornozelo é uma articulação muito estável, né? Ela é uma articulação que a gente chama uma articulação do tipo em cela, é uma cela, tá? Então eu tenho a cela aqui e o cavaleiro que vem aqui em cima. As pernas do cavaleiro são os maléolos, medial e lateral. Então ela está aqui em cela. É difícil ela escapar de um lado para o outro. Tá? Diferente, por exemplo, se você pegar a articulação do joelho para ver. A articulação do joelho é isso aqui. É um osso em cima do outro, né?
tem um complexo ligamentar muito forte que evita o desvio desses ossos, né? Tá? Então ela é uma articulação muito estável, contida pelos maléolos. Então a gente chama isso de estabilidade intrínseca. Mas além disso, nós temos ainda a estabilidade extrínseca, que é a estabilidade provida pelo complexo ligamentar, repetindo o que nós falamos lá na aula de entorse ligamentar, né? Tá? Então ela é complementada pela estabilidade extrínseca pelos ligamentos. O mais forte é o ligamento deltoide, tá aqui ele, é um complexo, não é um ligamento só, é um complexo, são vários ramos, ramos dele, tá aqui, por exemplo, ó, tíbio talar posterior, tíbio calcaneal, tíbio navicular, enfim, medial tuberosa do talos, etc, blá blá blá, e são sempre dois folhetos, um folheto profundo e um folheto superficial, tá? Vamos seguindo aqui. Né? Na parte medial nós temos o complexo lateral, que são os ligamentos tíbio-fibulares anterior, posterior, talo-fibular anterior, talo-fibular posterior, calcâneo-fibular, são ligamentos mais delgados, mais finos, mas não por isso menos importantes. Tá? E agora, na lesão ligamentar, na fratura do tornozelo, se torna bastante importante a tal da sindesmose, que é a articulação entre a tíbia e a fíbula distal, a articulação da tíbia e a fíbula distal lá no tornozelo. Tá? Lembro lá na aula de fratura de perna que eu falei que a fratura da fíbula ela tem importância na estabilidade do tornozelo. Sela, tá aqui. A fíbula é isso aqui, né? Se a fíbula quebrar, a sela vai ficar instável, o cavaleiro vai cair de cima do cavalo. Tá? Então, a importância da fratura da fíbula é para o tornozelo. Esta é a sindesmose, ela é formada pela membrana interóssea, pela articulação da sindesmose em si e pelos ligamentos tíbio fibular anterior, tíbio fibular posterior e o ligamento interósseo que está aqui, que é um ligamento que está na parte interna, na face interna dos dois ossos. Ele parte daqui até aqui, né? Então, o ligamento interósseo é a sindesmose. Tá? O mecanismo é a mesma coisa. Entorse, né? De qualquer jeito. E aqui nós vamos falar sobre a classificação de Laug-Hansen. Eu vou citar ela para vocês, tá? Para vocês entenderem a complexidade de uma lesão, de uma lesão, de como acontece uma lesão ligamentar. Não precisa se preocupar, gastar tempo, perder sono, perder noite estudando, decorando isso aqui, porque não vai cair em prova nenhuma de vocês, nem na prova de ortopedia, nem na prova para residência. Isso não deve cair porque é um assunto extremamente específico, já muito aprofundado dentro da ortopedia, tá? Nós vamos falar sobre ela mais adiante. Quadro clínico, um histórico de entorse, um histórico de queda, praticando esporte, atividades do cotidiano, andando, etc. Está de salto alto, numa festa, pisou no meio fio, torceu, caiu. Tá? Que tipo de sintoma o paciente vai ter? Repetindo tudo que nós falamos das outras aulas. Dor, edema, incapacidade funcional, incapacidade para apoio. Total, não consegue andar, não consegue apoiar o pé no chão, ou parcial, anda, mancando, mas com dor, etc. Equimose, às vezes a equimose não aparece imediatamente, ela vai aparecendo ao longo dos dias. E eu gosto muito de explicar para o paciente, ó, não está roxo, mas vai ficar. Ou está um pouquinho roxo, mas vai aumentar. Então não se assuste, não quer dizer que está piorando. É que a equimose vai surgindo. Por quê? Porque senão, 3 horas depois, de noite, ele te liga, nossa, meu pé está piorando, ele está ficando roxo. Sim, eu te falei que isso ia acontecer, então fique tranquilo, segue a vida, que está tudo dentro da normalidade. Tá? Às vezes o entorse é tão grande que distende tanto a pele. A pele é um tecido que tem várias camadas. Tá? Imagine lá uma massa folhada, a hora que tu bota no forno, ela se destaca uma camada da outra. É isso que acontece com flictena. Então ela se delamina, as camadas se delaminam, criam espaço. Dentro desse espaço junta líquido, linfa, plasma e daí forma a bolha que a gente chama de flictena. Tá? É muito importante examinar a parte neurovascular em busca de uma lesão neurológica ou vascular mesmo, né? Tá? E no exame físico é fundamental palpar todas as estruturas
do tornozelo. Existe uma fratura que a gente chama de fratura de Maisonneuve. Maisonneuve era um médico lá da Primeira Guerra francês, e ele que descreveu essa fratura. O que é a fratura de Maisonneuve? É uma fratura proximal da fíbula com uma lesão ligamentar do tornozelo. Então, se você bate um raio-x do tornozelo, nem sempre você vai ver a fratura. Ah, então você olha o raio-x e o teu raio-x está focado só para ver o osso, o teu olho está focado só para ver o osso e você não vê fratura, isso aqui está normal e vai embora. Ele tem uma lesão mais grave do que uma fratura que você veria na radiografia, porque ele tem uma lesão de Maisonneuve, uma lesão cirúrgica. Nós vamos ver foto dela para frente, tá? Então sempre tem que, basicamente, examinar o paciente, botar a mão nele, não é só olhar o raio-x e saber o que eu tenho que palpar. Como regra, o entorse do tornozelo tu tem que palpar do joelho para baixo, não tem jeito, tá? A parte lateral, a parte medial, né? Tá? Aqui, ó. Exame físico, você vai procurar deformidades, equimose, edemas, ferimentos, tá? E você vai fazer a palpação de tudo. Essa palpação de tudo, ela é buscando lesões que estão à distância do local do trauma. Então você palpa do joelho para baixo. Porque você pode diagnosticar uma fratura proximal da fíbula, você não tem dor. Ele está com dor no tornozelo, o cérebro dele está desviando toda a atenção dele para o tornozelo. Ele não tem dor lá na fíbula em cima, perto do joelho. Ele não tem dor no pé. Ou ele tem dor no pé, ele tem um edema difuso no pé, e aí você olha um raio-x, tem a fratura do tornozelo, então tá bom, tá aqui, achei o problema, a culpa é da fratura do maléolo lateral, a lesão, o edema é por causa disso, e você deixa passar uma fratura do colo, da base do quinto metatarsiano, por exemplo, né? Então a gente palpa tudo, os ossos do pé, às vezes é comum ter fratura, ter uma avulsão ligamentar, porque o ligamento ele pode romper a fibra dele, ou ele pode se destacar do osso, é difícil de ver no raio-x, felizmente é para tratamento conservador, mas aí por acaso o paciente não fica satisfeito com o teu atendimento, ele vai num outro serviço que por acaso o colega pede uma tomografia, daí vai estar lá descrito avulsão do ligamento assim, lesão do cuboide, pequena avulsão óssea donavicular, etc. Que são lesões pequenas que vão cicatrizar sozinhas, que vão ter um bom resultado, mas você infelizmente deixou de fazer o diagnóstico, o paciente vai ficar com ódio de você, vai fazer um voodoo e você vai se dar mal. Então não deixem de fazer diagnóstico das doenças, sejam rigorosos e muito exigentes no diagnóstico, porque quem não faz diagnóstico não trata, tá? Vamos lá. Por que não tem nada aqui? Ó, aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma lesão ligamentar que fez a fratura fácil de diagnosticar aqui, ó, fratura da fíbula. Beleza, uma fratura da fíbula. Ah, vou olhar bem de perto aqui. Não, mas a fratura que tem um desvio menor do que 2 milímetros, como a gente vai ver. Desvio menor do que 2 milímetros, beleza, tratamento conservador, gesso. 3 semanas, 4 semanas, consolida, muito bem. Mas aí o paciente, quando ele volta à vida dele, ele tem dor, ele tem instabilidade, etc. Por quê? Porque ele não tem somente uma fratura, ele tem uma lesão ligamentar aqui, ó. Espaço claro medial, lá da outra aula. Revisem lá na outra aula, lá, ó. Se eu medir tem mais do que 4 milímetros, mas principalmente ele está assimétrico em relação a essa região. Então, além da fratura, ele fez uma ruptura do ligamento deltoide. E a sacanagem da fratura de Maisonneuve é que às vezes a fratura ela não é aqui, ela é aqui, ou ela é aqui em cima. E o tornozelo que está inchado, e o médico que atendeu ele primeiramente só examinou o tornozelo, não palpou lá em cima. Então ele pede um raio-x de tornozelo e essa fratura ela está lá em cima, ela passa batida e eu não tenho treinamento para ver, eu não tenho intimidade para ver raio-x e para achar que isso aqui é anormal ou normal, né? Então eu posso deixar passar batido. Ah, mas e esse afastamento aqui? Esse afastamento aqui, neste raio-x, ele é normal. Por quê? Porque dependendo da forma como você bate o raio-x, tá? Existem duas incidências em anteroposterior que a gente faz no raio-x. Essa é uma incidência anteroposterior. Se eu faço uma incidência em anteroposterior neutro, eu vou ver esse tipo de imagem aqui, tá?
Eu vou ver, não vou ver a sobreposição da tíbia com a fíbula, que é normal de a gente visualizar, quando a gente faz um raio-x com rotação interna. Se eu fizer uma radiografia com 20 graus de rotação interna, corrigindo a rotação externa que normalmente a tíbia tem, o tornozelo não está olhando para frente, ele está olhando 20 graus para a lateral, no pé direito e no pé esquerdo. Então, quando eu faço um raio-x de tornozelo, eu posso fazer a incidência nesse sentido, daí o raio vai bater assim, né? Ou eu posso corrigir a rotação e fazer um raio-x AP verdadeiro, tá? Um AP verdadeiro. Então, quando eu não faço o AP verdadeiro, é normal eu ver esse afastamento. Eu não preciso me preocupar em querer corrigir isso aqui. Isso é uma outra dica, uma outra informação que vocês têm que ter aí no dia a dia de vocês, que nem sempre isso aqui é anormal, né? Na dúvida, pergunta para o técnico, como é que você fez esse raio-x? Você pediu um AP, você fez um AP normal ou você fez um AP verdadeiro? Se ele fez um AP verdadeiro corrigindo a rotação, opa, daí aqui está com problema. Tá? Mas essa radiografia aqui ela é bem ilustrativa. Dá informações sobre essa questão do AP verdadeiro ou AP falso, né? A fratura aqui que parece ser uma fratura inocente, porque ela tem pouco desvio, mas o que chama atenção é isso aqui, né? Tá? Então essa é uma lesão de mesoneto. Ó, aqui é uma outra lesão, né? É um outro raio-x. Vejam só, esse aqui é um AP verdadeiro. Tá vendo como existe uma sobreposição da tíbia com a fíbula? Esse é um AP verdadeiro. Eu estou olhando a tíbia bem de frente. Eu estou vendo bem a cela aqui, ó. Tá vendo? Tá? E eu estou vendo que existe uma simetria entre o espaço claro medial com o espaço tíbio-talar. Está simétrico. Então ele não tem uma lesão ligamentar aqui, né? Tá? Mas está aqui o pé dele. Vocês já viram essa imagem lá na primeira, segunda aula. Quando eu examinei esse paciente, ele tinha um edema muito grande no tornozelo e uma equimose. Mas se a lesão é lateral dele, está ali a fratura dele, tá vendo? Se a lesão é lateral, por que ele está com equimose medial? Porque ele fez uma distensão do ligamento deltoide. Ele não rompeu o ligamento. Se ele tivesse rompido, ele teria um afastamento. Aí sim é uma lesão cirúrgica. Então, de novo, imagine que esse traço transversal de fratura, ele seja lá em cima e o raio-x está pegando só daqui para baixo. Então, se eu não examinei o paciente, eu vou aceitar esse raio-x, e se o raio-x... Filha da puta, derrubei aqui um negócio, desculpe. Tá? E se o raio-x ele não pega a lesão, eu posso chegar à consideração a conclusão de que é um raio-x normal. Tá? Então, examinar o paciente, saber o que eu vou buscar no exame de raio-x. E esse aqui então? Tá? Vamos lá. É um raio-x AP verdadeiro também. Olhem aqui, ó. Eu vejo bem a cela aqui, né? Existe a sobreposição da tíbia e da fíbula, né? E o espaço aqui está simétrico. Estou vendo alguma fratura? Vamos olhar bem de perto aqui. Não estou vendo nenhuma fratura. Tá? Palpei lá em cima no joelho. Não tem dor, não tem nada. E aí? Mas ela tem dor quando eu palpo aqui o maléolo lateral. Tá? Então eu estou olhando de frente e não vejo nada. Vamos dar uma olhada no raio-x de perfil. Estou olhando aqui o raio-x de perfil, a gente dá uma olhada de longe, daí depois a gente vem dar uma olhada bem de perto aqui, tá? Essa paciente, ela tem uma fratura de tornozelo. Ela tem uma fratura num plano coronal na fíbula. Eu não vou ver a fratura aqui nessa incidência. Eu vou ver a fratura no perfil. Então, tenham fé e acreditem que essa imagem escura aqui, tá vendo? Isso aqui é a fratura. Essa imagem radiolucente escura quer dizer que a fíbula se afastou, porque o plano da fratura é aqui. Tá? Essa paciente, ela sofreu um entorse dos dois tornozelos. Estava andando lá, tá? Virou os dois tornozelos. Numa delas, um tornozelo estava mais inchado, foi aplicada uma tala de gesso. Nesse aqui não estava tão inchado, não tinha tanta dor, não foi feito nada, foi aplicado o enfaixamento. Ela foi embora, voltou para reavaliação num colega ortopedista, ele examinou ela de novo e aí ele fez o diagnóstico desta fratura aqui. O que ela fez? Ela processou o hospital porque não foi feito o diagnóstico. Isso aqui é caso real,
Isso aqui é caso real, é vida real, aconteceu de fato há uns 2, 3 anos ali no hospital. Aconteceu alguma coisa, né, com ela? Ficou alguma sequela? Não, não ficou sequela nenhuma, cicatrizou, foi tudo bem, vida normal para ela. Só que conta de R$6.000 de indenização do hospital, fora custas de processo. Ela não processou médico, ela processou só o hospital. Tá? Ela processou só o hospital. Então isso aqui às vezes acontece, né? E a gente fala isso não para gerar medo, mas assim, ó, para gerar atenção. Não é para gerar medo e preocupação, é para dar a devida atenção às coisas. Nem de mais, isso seria medo e preocupação, e nem de menos, que seria negligência, né? Tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu lembro o nome e sobrenome dessa paciente. Tá? Não fui eu que atendi ela, não fiquei envolvido, mas eu fui chamado para como testemunha do hospital, para tentar defender o hospital de que aquilo ali não era um erro de diagnóstico, né? Uma outra situação aqui, vejam só, é comum a gente atender pacientes com radiografias assim, pacientes, crianças, adolescentes, etc. Daí eu olho essa radiografia e o pai e a mãe olham, o pai olha aqui antes de conversar contigo e diz, ó, quebrou ali e quebrou aqui já. Ele já faz o diagnóstico, quebrou aqui, quebrou ali. Não, isso aqui não são fraturas, isso aqui são físias de crescimento, são cartilagens de crescimento. E como é que eu sei que não tem uma fratura aqui? Porque eu examinei o paciente, eu palpei aqui e ele não tem dor. Eu palpei aqui, ele não tem dor. Eu mexi o tornozelo dele, ele não tem dor. Eu pus ele de pé e fiz ele andar e ele conseguiu. Então, clinicamente, ele não tem uma fratura. Tá? Ah, mas e se ele tivesse uma fratura, o que eu veria no raio-x? Bem, dependendo se é uma fratura desviada, eu veria o desvio. Mas existe uma lesão da cartilagem de crescimento da criança, né? São essas estruturas aqui, através dessas cartilagens que o osso cresce em comprimento. Então, existe uma classificação que se chama classificação de Salter-Harris. Tá? A fratura do tipo Salter-Harris 1, ela tem um raio-x perfeitamente normal. E eu vou fazer o diagnóstico dela somente pela condição clínica dela. Ela vai ter dor, ela vai ter limitação de movimento, ela vai ter edema e o raio-x é normal. O que eu vou fazer? Vou tratar como uma fratura. Vou imobilizar com uma tala gessada e vou reexaminar essa criança uma semana depois. Se ela melhorou completamente, está sem dor, não era fratura. Se ela não melhorou completamente, eu vou repetir a radiografia. Se o raio-x está normal e ela continua com dor, eu vou continuar tratando como uma fratura, vai ficar mais uma semana imobilizada. O que não pode é eu tirar o gesso e a tala e em uma semana essa fratura desviar e a criança precisar fazer uma cirurgia. Então isso aqui é um raio-x normal, tá? É um raio-x de criança, que é um raio-x completamente diferente de uma radiografia de adulto. Outra armadilha, outra pegadinha aqui, ó, tá? Radiografia AP verdadeiro. Por que eu sei que é um AP verdadeiro? Porque... Só um minutinho, eu vou aumentar aqui para ficar melhor. Por que eu sei que é um AP verdadeiro? Porque existe a sobreposição da tíbia com a fíbula. Eu estou vendo alguma fratura aqui? Não. O maléolo lateral está bem, o maléolo medial está bem. A articulação, que a gente também chama de mortalha, a articulação em célula a gente chama de mortalha, ela também está bem. O maléolo posterior ali também está bem. Eu palpei, eu examinei lá em cima, ela não tem dor, então eu não preciso pedir radiografia lá para cima, tá? Mas eu não palpei o pé dela. Eu não palpei o pé. Estava inchado na parte lateral aqui, eu não palpei o pé. Tá? Aí o ortopedista veio, examinou, não, mas ele está com dor, a palpação da base do quinto metatarsiano. Onde é que está a base do quinto metatarsiano? Está ali, ó. Tá vendo? Então aquela imagem ali é uma imagem de fratura. Tá? Aqui, ó. Daí o ortopedista vai lá, pede o raio-x, pá, e mata a charada e faz o diagnóstico. Se eu não faço o diagnóstico, eu vou mandar esse paciente embora, só com enfaixamento, ou sem nada, e eu não fiz o diagnóstico da fratura, né? Agora, se eu fiz o diagnóstico, não vai acontecer nada, a fratura vai colar completamente, tá? Mas eu não fiz o diagnóstico. Gera desconfiança, gera quebra de relação médico-paciente, e isso é ruim, tá? Tá bom, fez o diagnóstico, tala de gesso, 3 semanas está resolvido o assunto, tá? Mas por que
quebra a base do quinto metatarsiano se eu faço um entorse ligamentar, um entorse de tornozelo. Por quê? Porque quando eu faço um entorse, os dois pés estão aqui. Isso aqui se chama inversão. Isso aqui se chama eversão, o pé para fora. Quando eu faço um entorse em inversão, a propriocepção, que a gente falou na aula anterior, um sensor diz para o cérebro que o pé está virado assim, e o cérebro manda um comando para a musculatura endireitar o pé rápido, porque senão o paciente cai, bate a cabeça, sai sangue do ouvido e ele morre. Tá? Não, então ele faz uma contração vigorosa dos tendões e músculos fibulares, e um desses músculos fibulares se insere aqui, e essa contração vigorosa para endireitar o pé arranca a base do quinto metatarsiano, tá? É por isso. É legal ortopedia porque muita coisa tem explicação, a maioria tem explicação, então é por isso que faz, tá? Então também tem que fazer o diagnóstico, né? Lesões associadas são comuns, lesão de Aquiles não, esquece, eu vou apagar isso aqui porque não. Tá? Lesão do processo lateral do talos, de fraturas pequenas do talos, de fraturas pequenas do calcâneo, do cuboide, do navicular, das cunhas, dos cuneiformes, medial, intermédio e lateral, fraturas avulsões que muitas vezes a gente só vai ver na tomografia, e a fratura do metatarsiano. A fratura do metatarsiano, como a gente falou agora, em especial a fratura da base do quinto metatarsiano. Tá? Isso aqui é uma regra de Ottawa de tornozelo. O que diz? Tem gente que gosta de aparecer, né? Solicitar raio-x-C, história de trauma compatível, dor em um dos ambos maléolos, mais de um dos segmentos dos seguintes critérios: idade mais 55 anos. E tem gente que tem tempo sobrando para ficar inventando isso aí, né? E daí aí dá trabalho para vocês estudarem, né? E para a gente estudar também. Incapacidade de carga, sensibilidade sobre a margem posterior. Cara, tornozelo, entorceu o tornozelo, caiu no chão, não custa nada fazer um raio-x, tá no pronto-socorro, faz na hora, enfim. Só que essa porcaria aqui, critérios de Ottawa para tornozelo, cai na prova. Sensibilidade de 100%, não existe 100% em medicina. Não existe 0% em medicina, né? Não existe. Então assim, tá lá no livro, o residente, coitado, tem que estudar, tem que decorar isso aqui, porque cai na prova lá. Então, mas a gente não segue isso na prática. Torceu o tornozelo, vai fazer um raio-x. Eu não quero, então tá bom, eu vou anotar aqui que a senhora não quer, problema seu, não tem problema nenhum. A vida é o livre-arbítrio, né? Tá? Aqui a avaliação radiográfica, os parâmetros de normalidade. Olha só, AP normal, o que é o AP normal? Tá ali, né? É utilizado para ver a sindesmose, então tem aquela sobreposição ali, né? Tá? Tem uma sobreposição tíbio-fibular em torno de 10 milímetros, tá? Esse é o AP normal, tá? Aí aqui tem uma série de ângulos que a gente mede, principalmente para indicar uma cirurgia, tá? As coisas mais fáceis de a gente visualizar o que é. É o espaço claro medial, o paralelismo da tíbia com o talos aqui, né? Essa superposição aqui são as coisas mais corriqueiras que talvez vocês fiquem com isso gravado para os atendimentos, etc. Né? Tá? Então, as fraturas a gente aceita um desvio de 2 milímetros da fratura do maléolo lateral para o medial. Acima disso é instável e provavelmente vai precisar de cirurgia, né? Tá? Provavelmente vai precisar de cirurgia, né? Existe a possibilidade de fazer o raio-x sob estresse, torce a perna, gira, isso dói, não é fácil, né? Mas às vezes existe descrição disso. Normalmente, se a gente tem alguma dúvida, a gente parte disso aqui para tomografia ou para ressonância, principalmente quando eu quiser examinar e investigar lesão ligamentar ou rupturas de tendões associadas. Às vezes o paciente tem uma lesão tendinosa degenerativa por uso crônico de corticoide ou por outras substâncias, é um tendão mais friável, mais frágil, ele pode romper. Ou se eu estiver pensando em uma lesão osteocondral que só aparece no exame de ressonância. Mas a gente acaba utilizando isso aqui, né?
tá? Aqui é um exemplo, olha só, uma fratura em espiral ali, né? Tá? E a gente vê ela aqui, mas isso aqui é uma fratura sem desvio. Não dá pra gente dizer que ela é uma fratura sem desvio, né? Tá? E é possível tratar de maneira conservadora. Essa aqui é a classificação de Laug e Hansen, são dois caras que descreveram isso, é uma classificação bem complexa. Ela sempre ela descreve dois termos. O primeiro termo é da posição do pé e o segundo termo é o mecanismo de força que produziu a lesão. Então a gente diz assim, ó, é uma fratura em pronação, abdução, ou pronação, adução, ou pronação, rotação externa, ou supinação, adução, supinação, abdução, supinação, rotação externa. Então é sempre a combinação dessas duas coisas. Então o pé está em supinação e ele rodou externamente. Daí ele vai fazer um padrão específico de lesão. E cada uma dessas combinações aqui fazem um padrão específico de lesão. Por que ela é importante? Ela é importante do ponto de vista histórico. Por quê? Porque no passado, quando era difícil operar, a gente não tinha, muito tempo atrás, não existia a anestesiologia bem desenvolvida, os materiais de fixação, etc., eles não eram bem desenvolvidos que tinha hoje, como a gente tem hoje, então era mais difícil fazer a redução da fratura e a fixação. Como é que se fazia? Então, se eu sei que uma fratura em pronação, rotação externa, se eu sei que uma fratura do maléolo lateral em espiral e uma fratura do maléolo medial em avulsão, ela é decorrente de uma fratura em pronação, rotação externa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gesso na posição ao contrária. Então eu vou fazer um gesso em supinação e rotação interna. Não sei se vocês me entenderam. Então, se eu sei que é uma fratura em pronação, adução, eu vou fazer a imobilização do pé numa posição, no pé tornozelo numa posição de supinação, adução, que é o inverso do que foi o mecanismo que provocou a lesão. Por quê? Eu parto de uma logística reversa, digamos assim. Olha o raio-x, com aquele tipo de lesão, eu sei que o mecanismo foi aquele e eu vou reverter esse mecanismo colocando o posicionamento exatamente oposto a ele, né? Tá aqui, ó, é uma classificação bem extensa. Olha, essas são as em supinação, né? Supinação, rotação externa, tá? Supinação, adução. Olha o tipo de fratura que faz aqui, né? Supinação combinada, faz uma fratura oblíqua aqui. Essa outra aqui já faz uma fratura transversa e uma fratura longitudinal do maléolo medial. E assim vai indo. Então, é bem difícil a gente usar essa classificação e hoje a gente acaba não usando ela. Usa do ponto de vista acadêmico, para dar trabalho para o residente estudar e a gente poder cobrar na prova e dizer que ele não sabe. Mas na prática a gente acaba não utilizando ela, né? Aqui são exemplos, ó. Tá? Supinação, adução, 20% total das fraturas. Olha o padrão de lesão que faz, ó. Uma fratura transversa do maléolo lateral e uma fratura em cisalhamento do maléolo medial, tá? Supinação, rotação interna, que é a mais comum. Supinação, rotação interna, que a gente chama de eversão, que é o entorse mais comum. Virou o pé para dentro, tá? Esse aqui é o mecanismo, né? E esse aqui é o padrão da lesão, né? Claro que não faz toda esta lesão aqui, né? Às vezes quebra só aqui, fica íntegro o maléolo medial e congruente a articulação, tá? Pronação, adução, tá lá, ó. Então, olha só, uma esculhambose ali, né? Tá? E assim vai, é uma série de slides aqui, né? A classificação que a gente usa, assim, que é bem fácil de usar, é a classificação de Dennis Weber, que ela serve somente para o maléolo lateral. Ela leva em consideração a sindesmose aqui. Então eu digo que é uma fratura do maléolo lateral tipo Dennis A, se ela é abaixo da sindesmose. A sindesmose está aqui. Se ela é Dennis B, se ela está ao nível da sindesmose. A sindesmose está aqui, ó. Ou se ela é Dennis C, se ela está acima da sindesmose, que ela está lá em cima. Essa é a perigosa, porque às vezes ela está lá em cima, ela está aqui em cima. E não aparece no raio-x, porque foi feito um raio-x curto, um raio-x pequeno. Tá? Tratamento, bem, ela é uma fratura articular.
Eu aceito 2 milímetros de desvio, mas 2 milímetros não mais do que isso. Se eu tiver mais do que 2 milímetros, vai precisar de redução cruenta e fixação, com parafuso, com placa, etc. Tá? As fraturas que são estáveis e sem desvios, eu posso até tratar com gesso. 4 a 6 semanas, apoio conforme tolerado, etc. Né? Tá? Aqui são exemplos, né? Weber A, Weber B, do malelo lateral, o tipo de placa e parafuso que a gente usa, tá? Só exemplos para vocês terem uma ideia. O residente de ortopedia ele tem que saber quantos parafusos, a posicionamento, a angulação e tudo mais, tá? Mas isso é um problema do residente de ortopedia. Isso aqui é uma síntese que a gente chama de síntese em banda de tensão. Põe ali, cada vez que eu aperto esse parafuso, ele faz a compressão do foco de fratura, né? Tá? Parafusos, um outro exemplo de uma síntese que chama banda de tensão, parafusos fixando a sindesmose, cada caso é um caso, isso aqui é só para exemplificar para vocês. E o malelo posterior está ali, ó, isso aqui é uma fratura do malelo posterior. Se o fragmento ele chega até 30%, eu fazendo a redução dos outros malelos, ele acaba se acomodando e não preciso operar. Mas se o fragmento posterior ele é maior do que 30% da abóboda, do domus da tíbia, se ele é maior do que 30%, ele vai gerar uma instabilidade, então eu tenho que abordar ele. Tá? Tem várias maneiras de fixar ele lá atrás. Né? Tá? Aqui sobre a lesão da sindesmose, olha só, a abertura da sindesmose pode acontecer mesmo sem a lesão da fíbula, ou mais comumente com a lesão da fíbula lá no colo da fíbula perto do joelho. Porque rasga aqui, rasga toda aquela membrana interóssea e vai lá para cima, né? Então tem que fixar também, né? Tá? Complicações de uma fratura são de todas elas. Perda de redução, consolidação viciosa, pseudoartrose, deiscência, infecção, trombose, embolia, etc. Isso faz parte de qualquer fratura, né? Tá? É comum a artrose de tornozelo, principalmente em casos mais complexos, porque aí faz lesão, impactação osteocondral, lesão de cartilagem, que ao longo de anos vai gerar artrose. Não é assim, ano que vem tem artrose. Se ano que vem tiver artrose, alguma coisa aconteceu errada, ou uma redução inadequada, ou uma cirurgia inadequada. Beleza, turma? Então, hoje nós falamos aí sobre dois assuntos, né? As lesões ligamentares, o entorse do tornozelo em si e as fraturas do tornozelo. Então vai ficar faltando somente as fraturas dos ossos do pé, falange, coisa pequena, dedo, metatarsiano, fratura luxação de Lisfranc, que é uma outra armadilha dentro da ortopedia. Nós vamos falar para vocês na aula da semana que vem. E daí nós já estamos aí no meio de junho em diante, tem mais algumas aulas sobre fratura de membro superior e depois a prova que vai ser lá em julho, né, que o nosso semestre foi estendido por causa dessa desgraça, dessa pandemia e infelizmente nós só vamos ter aula online, né? Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, não desistam que o ano que vem tudo vai melhorar. Até mais!